No final do ano passado, muitos pescadores e recordistas entraram em contato conosco em razão de uma notícia que afirmava ter havido uma reclassificação de espécies do gênero Cicla, os nossos queridos tucunarés. Preocupados, eles questionavam como vão ficar os recordes e se isso era mesmo procedente. A preocupação de todos é mesmo legítima. Uma reclassificação teria impacto direto sobre a pesca esportiva nacional e principalmente na BGFA, já que os recordes são homologados de acordo com a espécie e seu nome científico. A notícia dava conta de uma sinonimização, que é um processo pelo qual um taxonomista determina que duas ou mais espécies ou nomes científicos diferentes se referem, na verdade, a uma mesma espécie. Em outras palavras, algumas espécies desapareceriam e passariam a ser aglutinadas ao Cicla pinima e ao Cicla ocellaris. O Vasoleri, Tiroros, Jarina sumiriam e passariam a ser considerados simplesmente pinima. O Kelberi, Monóculos, Pleiozona, Nigromaculata, por sua vez, seriam apenas ocellares. A justificativa dessa reclassificação seria um estudo de Stuart Willis e outros pesquisadores de 2012 que realizaram uma verificação genética com base em estudo em DNA e teriam chegado a essa conclusão. Muito embora a pesquisa já tivesse 12 anos de idade, a notícia de suas conclusões causou mesmo surpresa. Por isso, desde então, resolvemos fazer um levantamento mais aprofundado sobre o tema, para trazer esse pronunciamento a vocês com mais robustez e também segurança. A área da biologia, ictiologia, taxonomia é extremamente rica, extensa, complexa. Não existe uma resposta rápida, simples e unânime para isso. Por isso, a gente procurou a ajuda de pessoas da área, engenheiros de pesca, biólogos, ictiólogos, enfim. Alguns profissionais nos procuraram também e deram sua contribuição. Então, desde já, a gente já agradece a todo mundo que contribuiu para esse levantamento. Em seguida, nós vamos ouvir o pescador Márcio Serri, que também é biólogo e vai nos passar um pouco sobre a complexidade da taxonomia e dos estudos científicos, e também vai passar o seu posicionamento técnico e o profissional sobre o assunto dessa reclassificação dos tucunarés. Além desse levantamento, nós resolvemos ir pesquisar também direto na fonte. Então, nós procuramos os professores Kullander, que é um biólogo sueco, e também o professor Efrem Ferreira, que são os responsáveis pelo tradicional estudo de revisão de tucunarés de 2006, que é o mais amplo e aceito até os dias de hoje, e que descreveu as espécies que todos nós conhecemos e consideramos atualmente. Porém, em um debate de um tema tão importante, é sempre prudente e responsável se buscar o posicionamento de ambos os lados, para que possamos formar nossa convicção de forma mais justa e consciente. Por isso, o pescador Henrique também se interessou pelo assunto e ele teve a iniciativa de buscar contato com Willis e Kirk, que apresentou uma pesquisa mais recente sobre os tucunarés também, para tentar nos ajudar a buscar esclarecimentos técnicos sobre esse estudo de DNA. Por isso, ouviremos também o Henrique, que apresentará a vocês o desfecho do debate que ele teve com esses autores. E ao final, então, nós vamos esclarecer qual a conclusão e o posicionamento adotado aqui pela BGFA. O fenômeno na internet com certeza trouxe muitos avanços e crescimento para o nosso esporte. Não há como discutir que nos últimos anos a pesca esportiva elevou o nível ao máximo. E nos últimos tempos, o nível chegou numa discussão científica. E isso, eu como biólogo, fico muito feliz. Porque além do pescador esportivo estar preocupado não só com a segurança do peixe, não só com o habitat e até mesmo não agredir a natureza, ele também quer entender cada vez mais do peixe. E isso faz com que o nosso esporte cresça. Porém, nós temos que tomar um certo cuidado. Porque a ciência, pessoal, a ciência não é uma matéria exata. Porque ela está sempre passando por reanálises, novos estudos, novas metodologias. A gente sabe, o sistema de medicina que se usava na década de 50 não é o mesmo nos nossos tempos. E isso também se aplica na questão da pesquisa científica.
E dentro desse assunto, eu gostaria de abordar aqui, depois de muito debater com os parceiros da BGFA e também para minha felicidade, que me fez linkar com o meu orientador da época de faculdade, também orientador da Unesp, do IBAMA e tantos outros projetos que participou de ictiofauna no Brasil, eu resolvi trazer para vocês um breve relato como biólogo e pescador sobre a questão do agrupamento das subespécies dos ciclas, dos nossos tucunarés, do nosso tesouro nacional. Pessoal, vamos entender que para que você diferencie uma espécie, você tem que criar um estudo que tem que ser feito às vezes por uma chave dicotônica, às vezes por uma análise química, às vezes por uma análise física, às vezes por uma análise genética. E todas essas ferramentas de análise são importantes, são legais, porém elas geram resultados que têm que ser discutidos, que têm que ser contrapostos com outros estudos e às vezes, inclusive, não sei se vocês sabem, mas nós temos mais artigos científicos publicados como revisão de pesquisas já existentes do que novas. E por que isso é importante? Porque a ciência não é imutável. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A natureza é viva e está sempre se transformando. Então, quando a gente fala sobre as espécies dos tucunarés, e por meio de um estudo, um único estudo, de já um tempo, que inclusive ele estava até meio esquecido, nós afirmamos que uma determinada espécie, ela não é mais aquela subespécie, ela faz parte de um outro grupo, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Existe a questão fenótipa. O que é o fenótipo? É aquilo que você vê do peixe. Existe a questão genética, que é aquilo que ele traz de carga genética, de história genética dentro da célula. E também existe a questão de adaptação ao meio, a questão ambiental. Tudo isso influencia na hora de se diferenciar uma espécie. Eu, por exemplo, quando fazia pesquisa de ictiofauna lá em meados de 2004, usávamos um sistema de diferenciação que era contagem de cromossomos que um determinado peixe tinha em relação ao outro. E isso era suficiente, em partes, para que eu pudesse dizer esse é um lambari do rabo vermelho, um Astyanax altiparanae, ou um lambari do rabo amarelo, um Astyanax bimaculatus. Porém, a ciência evoluiu. Então hoje nós temos métodos como PCR, como sequenciamento genético e outras metodologias que vai dando uma acurácia maior. Então quando a gente pega um único estudo que foi feito em meados de 2014 e que nós entramos em contato com o pesquisador, trocamos vários e-mails e o próprio pesquisador informou que o estudo foi feito com N, que é o N para quem não entende, é o número de cobaias que foram analisadas. Então ele mesmo assume por meio do e-mail que o N era muito baixo, foi feito algo muito rápido para se criar uma discussão. E isso, inclusive, pessoal, está no artigo original. Ele conclui que aquilo abria uma discussão. Se o Tiroros e as outras subespécies seriam ou não um pinima, ou até mesmo se o monóculos, o Nicromaculata seria um Kelberi. Mas ele deixa a discussão em aberto. Quando nós trocamos e-mail com ele e pedimos que ele nos enviasse, então, o material de montagem desse estudo, então, foi feito por um PCR, tá? Então, um PCR, para que vocês entendam, ele colhe o material genético de um animal, é colocado sobre um gel, esse gel é um concentrado químico, que por meio de impulso elétrico faz com que marcas daquela característica que a gente chama de bandagem fique sobre uma revelação, como se fosse uma foto. E nós vamos conseguir analisar aquela característica genética daquela célula, tá? Cada animal vai ter a sua demarcação. Porém, se você usa o mesmo gel para vários animais da mesma forma, pode ser que o gel desse concentrado químico influencie no resultado. Então nós pedimos para esse pesquisador, olha, você pode nos falar quantos animais você usou, quantos você coletou, qual a forma que você retirou as células, eram células de nadadeira, de escama, era do sangue, como você fez, qual tipo de gel você utilizou para isso, quantas vezes você refez essas análises. E ele nos informou que a base era muito pequena
que ele não tinha tanto material e que praticamente ele usou a mesma metodologia para todos os peixes que ali participaram disso. E o que isso gera de resultado? Muitas vezes resultados que a gente chama de falso positivo ou falso indicador, que ele pode dizer, por exemplo, que é um pouco do que aconteceu, que uma determinada subespécie não é aquela e ela é idêntica à outra. Entendam bem, ninguém, nem eu e ninguém que venha falar, pode assumir de maneira definitiva que a natureza é algo estático. E por que eu estou dizendo isso? Pode ser que daqui a 20 anos surjam metodologias de diferenciação genética ou fenótipa ou até mesmo ambiental que faça com que a gente entenda que, de repente, o volume de subespécies que nós temos hoje do tucunaré é muito maior do que a gente imagina. Ou pode acontecer realmente de chegar a uma conclusão que a diferença fenótipa, aquela que a gente vê em relação às manchas, quantidades, riscas, estrutura corporal e tal, não é uma característica que altera a genética. E sim, eles podem ser o mesmo peixe. Hoje, o que nós sabemos em relação à ciência, à biologia e o estudo de diferenciação genética mundial? Você sempre tem que ter um N de qualidade, ou seja, um número idêntico de cada subespécie que você está trabalhando. Você sempre tem que aplicar metodologias de maneira alinhadas e inclusive aprovadas por um comitê de bioética. E essas metodologias, elas não podem ser feitas no mesmo dia, no mesmo lugar, com o mesmo componente para tudo, porque você pode sim gerar um resultado. Eu, como biólogo, digo para vocês, não tem como o Ptiroros, não tem como monóculos, não tem como o Nicromaculata, dentro da minha experiência, ser caracterizado como um Kelberi ou como um Pinima. São peixes distintos, são peixes que vivem em regiões distintas. E qual é a importância dessa discussão? Por um lado, trazer para o pescador que ele tem que conhecer mais da ciência e da biologia e do meio ambiente, porque isso vai fazer com que a gente cada vez mais se especialize e procure crescer, tá? Por outro lado, a gente também começar a entender que não é porque está na internet que é verdade absoluta. Mas, Márcio, então quer dizer que um artigo científico não é base para comprovar que tal coisa na natureza tem que ser levada como regra? Existe também dentro dos artigos científicos, e por isso que chama artigo, ou seja, é uma publicação de algum mecanismo ou algum meio que aquela pesquisa que o pesquisador fez durante anos foi para algo para publicação. Dentro do mundo científico existem vários mecanismos para publicação. Jornais, revistas, páginas, blogs, e cada um tem uma qualificação que nós chamamos de A, B, C, e inclusive algumas ranqueadas de 10 a 0. Muitas delas, em algumas pesquisas, é comum que ela seja mais superficial e ela seja feita às vezes para uma semana de pesquisa de uma determinada instituição de ensino. Mas aquilo é um início, é uma discussão. Se as pessoas entendem que aquilo é um assunto interessante, elas estendem a análise para que isso possa se tornar realmente um estudo com argumentos. E aí sim, de repente, ser publicado numa Biologics, numa revista internacional ou num grande congresso internacional, gerando inclusive prêmios. Para quem não sabe, parte do Nobel é sobre ciência. E quem ganha o Nobel de Física, Matemática, Biologia, Ciência, são pesquisadores que mostram artigos científicos fundamentados, publicados em revistas e jornais de qualidade e que realmente demonstra algo novo, algo que você sabe que era tratado de uma maneira e a partir daquele momento mudou toda a história daquela situação. Então, quando vocês lerem um artigo científico na internet, procure sempre de uma maneira, claro, não é todo mundo que já pesquisou na vida cientificamente, mas procure ver aonde foi publicado, qual o tempo que essa pesquisa levou, quantas pessoas participaram dela, quem foi o comitê de análise. Porque, só para que vocês imaginem, quando eu fazia pesquisa com ictiofauna e nós fazíamos cariotipagem, que era essa contagem de cromossomos, a banca que nós escolhíamos
ou os profissionais que nós escolhíamos para analisar o nosso projeto, geralmente nós procurávamos aqueles que já tinham feito pesquisas, que já tinham mudado a história daquele tema, da genética da ictiofauna. E essas pessoas muitas vezes vinham e olhavam aquilo que nós estávamos fazendo e falavam, olha, esse caminho não está certo, você está partindo por um falso resultado que te dá a impressão de que isso é algo, mas não é. E isso faz com que você mude, com que você migre, com que você aprimore a sua pesquisa. E, infelizmente, essa é a vida do pesquisador. Pode ser que quando você mude, quando você crie uma acurácia maior, quando você traga algo um pouco mais discutido para a sua pesquisa, você descubra que ela não vai te dar resultado nenhum e que você vai ter que abandoná-la. Nem toda pesquisa dá resultado e nem todo resultado muda o mundo. Então, por que do meu vídeo? Em conjunto com a BGFA, Marco Martellini, um grande agradecimento por todo o apoio que você nos deu, né? Desde o dia que eu entrei em contato com você. Para mim, você é uma das referências na ictiofauna no Brasil e na genética. E agradecendo também o pesquisador que se prontificou a responder os e-mails, as indagações, dizendo que aquilo era uma base inicial de discussão, mas a gente traz isso para vocês, para que vocês, primeiro, não percam esse ímpeto de procurar cada vez mais informação sobre a ictiofauna brasileira. E claro, quem quiser estender, o Brasil é o país mais rico quando a gente fala de biologia, minerais e água do mundo. Certo? Então continuem assim, mas vamos usar isso para o bem e não às vezes para criar uma situação para discutir e desvalorizar algo. E aí eu entro na minha última parte sobre essa minha declaração como biólogo e como pescador do assunto revisão de redução de espécies de ciclas ou não, ou manutenção. E o último ponto é o seguinte, nós vivemos num país muito segmentado de leis. E as leis nesse país, elas podem ser alteradas e entendidas do dia para a noite de qualquer forma. Às vezes uma pesquisa rasa, que só arranha o assunto, ela pode fazer que uma região que é especialmente protegida, ou seja, uma APA, Área de Preservação Ambiental, que tem um histórico de tribos indígenas, quilombolas, sociedades históricas ou até mesmo importância de banco genético, mineral, animal e vegetal, deixe de ter essa característica. Por quê? Você só transforma uma área em especialmente protegida no nosso país quando você demonstra que ali tem espécies endêmicas, que são diferentes de todas as outras, comunidades históricas, questões biológicas como plantas especiais e tudo mais. Quando você, às vezes, chega numa região como é o Tirorus e fala, não, isso aqui é um pinima. Então o endemismo desse peixe deixou de existir. Para que eu vou continuar desprendendo o capital do governo federal para proteger o Rio Trombetas? Por causa de comunidade? Então vamos proteger só as comunidades. Quando você chega e fala que, de repente, um monóculos é uma espécie que eu bere, para que eu preciso incentivar que as operações e as pousadas onde o monóculos existe façam concessões, incentive aquelas pessoas, aquelas comunidades que moram ali a ter o turismo, a pesca esportiva, se eu posso pescar o que eu bere na porta da minha casa em outro estado? Então, o cuidado tem que ser levado a sério, porque quando a gente analisa não só a prática e começa a analisar cientificamente, por trás disso tem muita coisa. Espero que eu possa ter ajudado a entender toda essa discussão que eu achei muito boa do final do ano para cá, que cada pessoa possa procurar o que eu estou dizendo aqui. Não acreditem no que as pessoas publiquem sem procurar. Sejam curiosos, peguem as palavras que eu disse aqui, vá para a internet, peça para o chat GPT trazer um resumo mais com artigos e coloque, eu quero artigos publicados em revistas de classificação tal, eu quero artigos que me deem tempo de publicação, eu quero pessoas que já tenham tido um volume, um histórico, eu quero o pesquisador que você encontrar, eu quero que o Lattes dele seja onde ele tem um pós-doc, um doutorado, um mestrado, uma especialização nesse assunto e se interem de tudo isso que nós estamos conversando. Do mais, parabéns, comunidade da pesca esportiva.
foi muito bom, como biólogo, desde 2004, ver que todo mundo está extremamente agora antenado em não só pescar, mas entender tudo que está por trás desse esporte que nós amamos tanto. Um abraço a todos e fico por aqui aguardando a próxima polêmica para que a gente possa participar. Valeu, galera! Eu fui buscar mais informações, tá? Que eu fiz essa publicação, porém eu não tinha um conhecimento muito específico na área, né? Eu entendo um pouco de biologia, como vocês sabem, eu sou professor. Tinha com quem eu conversar, professores biólogos, amigos meus, tirei dúvidas ali, tá? Mas eu quis mais a fundo, acabei enviando um e-mail pro Stuart Willis, né? Perguntando o ponto de vista atual dele sobre esse cenário. Tem alguns e-mails aqui trocados entre mim e ele. Ele chamou também para a conversa o escritor desse livro, né? De 2020, o Kirkan Mahler, né, que também deu seu ponto de vista. Então, aqui eu vou falar algumas partes, né, da conversa que eu tive com ele, tá, para deixar claro o ponto de vista dele sobre esse assunto, tá bom? E depois eu vou expor a minha opinião. Primeiro, pessoal, tá, o Stuart Willis, ele deixa claro, tá, que até no mundo da ictiologia, né, ainda há bastante debate, não há nada concretizado sobre esse assunto. Como ele pode falar aqui nesse trecho aqui, ó, tem sido minha observação que existem 3 grupos que mantêm visões distintas sobre a taxonomia. Então, pessoal, aqui ele cita 3 grupos, tá? O primeiro, os taxonomistas, tá? Para quem a moeda de sua disciplina é a revisão taxonômica, e em particular a descoberta, também conhecido como afirmações de suas metapopulações, são diferentes sobre o conceito de espécie. Para os cientistas, o gradiente de diferenças morfológicas ou moleculares entre essas populações pode ser distintas em grandes distâncias se está em desacordo com a capacidade de publicar. Depois a gente tem os biólogos evolucionistas, particularmente aqueles que se concentram na especiação, para quem a presença, ausência e ambiguidade de diferenças entre populações fornecem os próprios dados a partir dos quais aprendemos sobre divergências de evolução. Das linhagens que vêm a ser conhecidas como espécies, para os cientistas, o nome são um aspecto de processos multidimensionais e dinâmica espaço-temporal que criam e reforçam e corroem as lacunas evolutivas entre essas linhagens. E depois a gente tem os conservacionistas, né, cujo objetivo principal é a gestão sustentável das populações na natureza e que reconhece que as organizações políticas de gestão de recursos que promulgam regras sobre como essas populações devem ser geridas podem fazer isso de forma menos eficiente, onde existe ambiguidade, e por isso os conversionistas frequentemente aceitam o compromisso invisível de que dar nomes diferentes a metapopulações ambiguamente distintas, ou seja, chamá-las de espécies completas, pode ser necessário para conservá-las. Falando um pouco sobre esses 3. Esse primeiro que ele cita aqui, pessoal, são aqueles cientistas que ele levam o pé da letra a taxonomia, o DNA do peixe, né? Então, sempre vai levar em consideração o estudo da genética, do DNA, tá? Os biólogos evolucionistas, eles também levam em consideração o DNA, só que eles aceitam evoluções, porque a gente sabe que uma espécie pode pegar, por exemplo, um Cyclas pinima e levar ele para uma outra região, ele vai ter um ciclo de evolução diferente, porque a sua alimentação vai ser diferenciada, a água, a temperatura, e isso pode sim diferenciar, né, dar um rumo diferente à evolução desse peixe. E em terceiro lugar, onde ele falou que os conservacionistas, né? Esses aí são pessoas que vão aceitar outras espécies de tucunaré, mesmo que o DNA não seja igual, tá? Porque ele vai ter uma diferença ali na morfologia, e desde que se tenha essa espécie concretizada, vai se ter uma preservação maior dela. Então, basicamente, é isso. Continuando aqui o que ele falou, reconhecendo esses contextos diversos e frequentes conflitantes, não deve ser surpresa que haveria conclusões vastamente diferentes sobre a taxonomia de qualquer grupo. Aí, pessoal, aqui é onde ele fala um pouco sobre o artigo dele sobre o pinima, tá? Meu artigo sobre o Cyclas pinima, espécie relacionada, 2017, expõe esses argumentos que um exemplo completo em Cycla. Nesse caso, existem claramente segmentos populacionais dessa linhagem, que estão claramente divergindo, enquanto outros segmentos que podem ter sido distintos anteriormente estão ativamente se fundindo. Sobre essa realidade objetivamente complexa, as designações taxonômicas do Cycla pinima, Tiroros, Jarina e Vasoleri foram aplicadas, e a correspondência é fraca e ambígua. Assim, o que quer que esses nomes pretendam implicar é enganoso, se não completamente contrário à biologia, ou seja, dinâmica populacional, ecologia e evolução. Embora eu não tenha escrito um artigo separado sobre isso, meus vários manuscritos
analisando distribuições de linhagens generalizadas para o grupo Ocelaris, monóculos, Kelbri, Pleozone e nigromaculado, mostram um padrão semelhante à distinção de linhagens evolutivas. Conforme refletido por dados moleculares, frequentemente discorda tanto da morfologia, na medida que foi coletado rigorosamente, quanto da geografia, implicando que essas são justificativas questionáveis para a taxonomia. Além disso, há inúmeros casos de grupos que foram separados agora e estão hibridizando, implicando que qualquer designação dicotômica obscurecerá necessariamente a própria informação que as designações de espécies pretendem implicar. Então, o que ele quer dizer é que, com o estudo do DNA dessas espécies, foi colocadas ali que as diferenças, né, na taxonomia, nas diferenças do DNA dessas espécies, não são fortes, são muito fracas para serem uma nova espécie. Então, isso mostra uma ambiguidade. Pode-se ter, sim, uma diferença na morfologia, na aparência do peixe, mas, mesmo assim, não é o suficiente para gerar uma nova espécie. Agora ele vem, pessoal, para a visão dele nos dias atuais, tá? Minha interpretação dos dados atuais coloca o número de linhagens cicla, que geralmente evoluem separadamente, em 9. Temensis, Pinima, Piquiti, Milinae, Mirinae, Cataractia, Intermédia, Orinocense e Ocelaris. Tenho certeza que uma amostra adicional em uma análise rigorosa de dados, qualquer tipo, identificarão populações que são mais ou menos distintas das linhagens conhecidas. Se elas serem igualmente distintas como essas 9, é difícil dizer. Provavelmente não, mas já fui surpreendido antes com o Cicla Cataractia. Acho que uma pergunta melhor é: o que nos importamos em saber como descobrimos isso? Por exemplo, se os ciclos monóculos, né, o Ocelaris, da água branca da Amazônia e da água preta do Negro, são morfologicamente indistinguíveis e espacialmente adjacentes, mas isolados reprodutivamente devido à adaptação incompatíveis à qualidade da água, quem se importa em saber disso e por quê? Biólogos, evolucionistas, gestores, taxonomistas? Nós devemos sempre escolher os dados que melhor nos ajudem a responder a quaisquer perguntas, e isso pode ser molecular, morfológico, fisiológico, ecológico ou muitos outros. Então essa foi um pouco ali das falas do Stuart Willis, tá? O biólogo que escreveu o estudo de 2011 e o estudo de 2017, aí, onde sugere essa nova classificação de 16 para 9 espécies, né? Foi chamando também na conversa o Korkenmeier, que escreveu aquele livro. E aqui também eu vou falar algumas partes que eu acho interessante citar, que ele deixou ali, tá? Lembrando também que ele é um biólogo, PhD também, um especialista nesse assunto aí sobre biologia. Eu não discordo da avaliação de Stuart sobre a taxonomia e biologia evolutiva. Penso que talvez nem sempre possamos saber as motivações das pessoas ou como suas visões de mundo influenciam a maneira como realizam um trabalho científico. Não duvido que haja alguma influência. Escrevemos o livro Peacock Bass, Diversity in Ecology and Conservation, Tucunaré, Diversidade, Ecologia e Conservação, com vários objetivos em mente. Primeiro, queríamos resolver a confusão que existe com a delimitação de espécies. Seguimos o conjunto de análises genéticas de Stuart e aplicamos os nomes às espécies conforme ele inferiu, reconhecendo a natureza, por vezes não discreta, de atribuir nomes de espécies e populações que podem estar divergindo geograficamente ou hibridizando em zonas de contato, em graus variados. Segundo, queríamos ajudar pescadores e aquaristas e outros a identificar seus peixes. Terceiro, queríamos ajudar os gestores de pesca e conservacionistas a entender melhor os estoques que encontram em várias regiões. E aqui ele também cita: reconhecemos as 9 espécies que Stuart mencionou. As análises genéticas até o momento apoiam essas 9. No caso do Cyclopinima, a pesquisa do Stuart mostra que os nomes disponíveis de Culander Ferreira, Vasoleri, Jarina e Tiroros não correspondem a nenhuma das variantes geográficas identificadas pela análise genética do Stuart. Além disso, as características morfológicas e de coloração diagnósticas que definem a espécie não são confiáveis. Culander e Ferreira não tiveram acesso a um grande número de espécies, então não viram toda a gama de variação em coisas como contagem de escamas da linha lateral e número de raios da nadadeira, e etc. Especialmente não viram toda a gama de variação do padrão de cores, incluindo juvenis, adultos e não reprodutores, adultos reprodutores e padrões associados às águas com diferentes propriedades ópticas ou químicas. No caso dos ciclas ocelares, Culander e Ferreira reconheceram 4 variantes geográficas adicionais como espécies nigromaculato, monóculo, pleozona e Kelbri, mas o Willis
encontrou uma diferença genética bastante limitada entre essas formas. Além disso, elas não podem ser distinguidas uma das outras com base nas características de padrão de coloração que eles fornecem. Os cíclados ocelares, incluindo todas essas populações, parece ter mais ampla tolerância de habitat, então faz sentido que essa seja a espécie mais amplamente distribuída, capaz de se dispensar por muitos tipos de condições ambientais. Embora todos os sucunarés exijam águas claras porque são predadores orientados visualmente, parece ser cíclados ocelares que está distribuído em habitats de água clara em toda a bacia amazônica e de drenagens costeiras na região do escudo das Guianas. Aqui também ele fala que no livro dele ali, eles mostram, né, todos os padrões de coloração, né, todas as contagens de escama que chegam nessa conclusão de 9 espécies. Aqui também ele fala que se alguém deseja chamar o Cyclas kelbri da espécie, precisaria analisar as variações genéticas em alta resolução para distingui-las dos cíclados ocelares na Guiana ou dos cíclados monóculos no oeste da Amazônia. Por exemplo, o padrão de coloração foi dado como diagnóstico para o Cyclas kelbri não funciona. Há manchas amarelas nas nadadeiras anais de algumas espécies dos cíclados ocelares da Guiana e do Cyclas pleozona da bacia do Tapajós. De qualquer forma, nosso livro tenta explicar tudo isso. E por último, pessoal, questionado por mim, né, se eles continuariam com essa classificação de 9 espécies, né, e o que eu poderia passar para o povo no Brasil aqui que vinha com essa dúvida sobre os estudos, né? E aqui eles falaram que os doutores William, Meyer e Montana reconhecem 9 espécies atualmente, e cada uma delas pode ser identificada exclusivamente com base nos padrões de coloração descritos no livro publicado em 2020. Mas também, pessoal, nessas conversas que eu tive com eles, e até mesmo no livro que eu pude ler um pedaço ali, o Cyclopnima, eles não levam tanto em consideração uma possível subespécie, porque eles falam que não existe uma diferença suficiente geneticamente para se transformar numa nova espécie. Já nos cíclados ocelares, eles consideram até colocar como subespécies os cíclados monóculos, o pleozona, o nigromaculato e o kelbri, por ele ser amplamente distribuído em várias regiões do Brasil e terem ali cada uma evolução genética, né, diferenciada. Então, por exemplo, aqui a gente tem o cíclados monóculo no Paraná, lá na Amazônia também vai ter o cíclados monóculo, só que lá a água é extremamente escura, a alimentação é outra. Então esse peixe aqui, ele vai estar tendo um ciclo de evolução diferente do peixe de lá. Porém, o DNA desse peixe, ele não é tão diferente para ser uma nova espécie. Então eles poderiam considerar essas 4 espécies como subespécies. Foi o que ele passou para mim, tá? Então poderia ser, por exemplo, ocelares tipo monóculo, ocelares tipo pleozona, ocelares tipo kelbri, ocelares tipo nigromaculato. Então, pessoal, essa foi a conversa que eu tive, tá? Foi um trabalho árduo ali para conseguir chegar até eles, né? E conseguir extrair essas informações, tá? Mas eu fui atrás, eu queria ter um embasamento para poder trazer para vocês. E agora também eu vou passar o meu ponto de vista, né? Do Henrique aqui, o que eu acho sobre isso, tá? Porque vem ali se tendo muita discordância sobre isso aí aqui no Brasil, certo? Então, pessoal, eu quero também deixar claro que esse tipo de discussão não acontece só na ictologia, né? Isso aí também há discussões em outras áreas também, tá? Por exemplo, os lobos, né? Há uns tempos atrás a gente teve também algumas discussões relacionadas à taxonomia dos lobos. A gente tinha, por exemplo, várias espécies de lobos, e com os estudos do DNA dessas espécies, a taxonomia, viu que algumas espécies ali não eram espécie e sim subespécies. Eram lobos que estavam ali, às vezes, em outras regiões, de outras partes ali do globo, né? Mas que não tinham um DNA diferente para ser considerado uma espécie, tá? Então isso acontece na natureza, isso acontece com vários animais, tá? Ao passar dos anos, que vão tendo estudos, vê que muitas vezes uma diferença morfológica de aparência alguma espécie tem, não necessariamente faz ela se transformar numa nova espécie, mas sim talvez em uma subespécie, tá? Porque ela foi relocada em outra região, tem uma alimentação diferente, uma temperatura diferente, e isso ali acaba mudando o ciclo de evolução dela, mas não muda o DNA para se tornar uma nova espécie. Então, pessoal, deixando essa parte clara, tá, para vocês, agora eu vou trazer o meu ponto de vista sobre isso, tá bom? Eu, como professor, tá, eu levo muito em consideração estudos, tá, porque eu pertenço ao mundo acadêmico. Então, para mim, onde se tem
ali estudos científicos, tá? Para mim o DNA sempre vai se sobressair a morfologia, tá? Isso é o que eu acho. Eu vou levar mais em consideração o estudo científico do Willis, tá bom? Não é que o estudo do Kullander esteja errado. Os dois estudos têm embasamento científico que fortalecem e asseguram eles até nos dias atuais. Não é à toa que o estudo de Kullander e Ferreira ele é amplamente aceito por biólogos em todo o mundo, porque ele é um estudo muito bem elaborado, que tem as suas ressalvas e também tem ali muita parte concreta que dá sustentabilidade a esse estudo, do mesmo jeito que o Willis também tem. Ah, Henrique, então, se os dois estão certos, qual que eu vou acreditar? No que você tiver a melhor interpretação. Isso aqui, o próprio estudo do Willis, do Kirk, aonde aqui nos e-mails trocados ele fala que isso não é um martelo batido no mundo acadêmico, né? Ele mesmo citou 3 tipos diferentes de biólogos ali, né? Os taxonomistas, os evolucionistas e os conservadores. Ele mesmo citou que há vários, né, que têm pensamentos diferentes, tá? No próprio mundo ali da ictiologia. Então, se no mundo acadêmico, científico, não se tem um martelo batido, aqui com a gente conversando que não vai ter, tá bom? Então, pessoal, o meu post no Instagram, né, ele não foi no intuito de afirmar uma verdade absoluta, porém de trazer uma visão que vem sim sendo amplamente aceita com o decorrer do tempo. Isso é um estudo de 2011 e hoje, em 2026, né, a gente já vê mais livros escritos levando esses estudos como embasamento. Então ele é sim um estudo que vem tomando um pouco mais de força, mas ele não é amplamente aceito ainda no mundo acadêmico, tá bom? Então são todos biólogos que vão levar o estudo de Stuart Willis em consideração, vão levar o de Kullander, e tá tudo certo, o do Kullander também tem pontos fortes. Então o meu ponto de vista, e eu quero deixar claro para vocês, não há certo ou errado. Os dois estudos têm pontos fortes. Os dois estudos têm estudos científicos que comprovam o que eles querem dizer. Ao meu ver, a minha opinião, o que isso vai impactar no nosso mundo? Em nada. Talvez ali cientistas, biólogos que mexam com essa parte aceitarão mais os estudos do Stuart Willis, por ser um estudo mais científico, né? Um estudo taxonômico. Mas os pescadores em gerais, aquele pescador que está no rio pescando peixe, que está fazendo a operação de pesca, levando as pessoas para pescar, ele vai levar em consideração mais o quê? O que ele está vendo, a aparência do peixe. Então ele vai pegar, ele vai ver, porque a gente mesmo falando que os DNAs desses peixes são iguais, existem sim algumas diferenças morfológicas, né, nele. Então não há certo e não há errado. Se você quer tirar a sua conclusão, pegue os estudos 2006 de Kullander Ferreira, 2011 de Stuart Willis, lê, tire o seu entendimento e aí sim, com a base sua, você decide quem que tem mais força, quem está mais certo. Aí sim você vai ter uma opinião formada própria. Vocês viram aqui várias vezes eles afirmando, né, que para eles levam isso em consideração, mas que ainda há uma discussão nesse mundo. Como você vai ver também nas falas do Kullander depois, que o Rodolfo aí vai deixar para vocês. Então, pessoal, é importante entender isso. A gente só vai ter algo concreto onde a taxonomia e a morfologia se unirem e criar um estudo, levando os dois em consideração. A gente não tem isso. A gente tem um estudo taxonômico, um penhasco no meio e um estudo morfológico. Porém, a gente não tem esse estudo junto, tá? Aonde tinha que ser levado em consideração o DNA, mas também a morfologia. Gente, ó, esse peixe aqui, ele tem um DNA muito semelhante a esse, mas a evolução dele está muito distinta. A gente vê uma diferença na aparência dele muito grande, entendeu? E às vezes isso pode sim se unir para formar uma nova espécie. Então, enquanto a gente não tiver investimento para fazer um estudo que una esses dois mundos, taxonômico e morfológico, a gente não vai ter nada concreto. E eu deixo aqui também minha indignação, tá? Por esses peixes serem de sua ampla maioria das bacias brasileiras, amazônicas, e os estudos que a gente tem hoje em dia, que é levado em consideração aqui no Brasil, são estudos de pessoas de fora. A gente não tem incentivo para criar os nossos próprios estudos com os nossos peixes das bacias. Tem que vir biólogos do exterior para poder fazer esses estudos, né? Então, enquanto o Brasil também não investir, tá, em estudo, em pesquisas
tiver que ficar vindo gente de fora, a gente nunca vai ter algo concreto. Pessoal, então essa é a minha parte, aqui fica a minha opinião. Fiquem agora com o Rodolfo aí da BGFA, que ele vai passar o ponto de vista dele e também aí o ponto de vista dos biólogos Kulander e Ferreira. Valeu! Em resumo e de forma bem simples, a taxonomia do estudo de Kulander e Ferreira se baseou no aspecto morfológico, que é aquilo que a gente vê, o estudo da forma, da estrutura, da aparência externa, ao passo que Willis promoveu uma abordagem genética. Em contato com o professor Ferreira, de cara, ele sugeriu muita cautela e nos disse que é sempre bom dar um tempo quando estudos propõem mudanças muito radicais, para ver quais vão ser as reações e comentários dos especialistas da área. Nós apresentamos a ele o nosso posicionamento e as conclusões que adotaríamos, e ele disse que a justificativa estava bem fundamentada e deixava clara a base para a gente continuar usando a classificação de Kulander e Ferreira, que ele também considera mais adequada. Kulander, por sua vez, afirmou que já até conversou com Willis e que ambos possuem perspectivas diferentes da taxonomia. Kulander acredita que a classificação por padrão de cores é a que melhor reflete a diversidade das espécies de tucunarés. Agora, uma informação importante é que todos os profissionais com quem tivemos contato foram unânimes em informar que, para eliminar qualquer dúvida sobre a existência ou validade de determinada espécie, a gente deve consultar o chamado catálogo de Eschmeier, que é seguido como se fosse uma bíblia pelos ictiólogos e respeitado mundialmente. O catálogo é uma base de dados online abrangente de referência mundial sobre a taxonomia. Nomes científicos e referências bibliográficas de espécies, gêneros de peixes, são hospedados na Academia de Ciências da Califórnia e é atualizado continuamente, sendo considerado uma fonte oficial de nomenclatura válida para a ictiologia. E no catálogo, todas as espécies atualmente conhecidas continuam como válidas. Em uma análise conjunta de todos os dados que obtivemos, chegamos à seguinte conclusão: a ciência biológica não é exata. Então, sempre haverá posicionamentos divergentes, interpretações contrárias e novos dados a serem considerados. O estudo de DNA é muito importante para o estudo da evolução das espécies, mas ele não deve ser considerado isoladamente. Há uma aceitação crescente de que o gênero Cycla é muito mais complexo do que parecia. Então não há um consenso absoluto. Pelo contrário, há divergências de métodos e conceitos sobre o que definiria espécie no grupo de tucunarés. Porém, ainda assim, não é prudente afirmar que o estudo genético de Willis revoga automaticamente Kulander e Ferreira ou qualquer outro. Existem boas razões práticas, históricas, de nomenclatura e até de estabilidade para se manter a taxonomia clássica como referência, até que a maioria da comunidade aceite a nova sugestão, o que ainda não ocorreu. Segundo Kulander, essa escolha entre estudos e conclusões, se teve reclassificação ou não, ela não deve ser imposta por determinados pesquisadores. Não é esse o papel e a finalidade de uma pesquisa científica. O trabalho de Willis é, assim, metodologicamente sólido e demonstra limites da taxonomia exclusivamente morfológica nos tucunarés. Suas conclusões têm grande peso, especialmente em estudos evolutivos da espécie e também da hibridização. Porém, na prática, há uma necessidade de estabilização das coleções, das legislações, manejo de peixe. Então, por isso, a taxonomia de Kulander e Ferreira continua sendo referência operacional em muitas bases e aplicações. Dado essa aparente divergência de conclusões, acreditamos que o assunto merece, então, mais estudos, que sejam ainda mais completos, englobando-se todas as modalidades de taxonomia, com maior número de coleta de indivíduos e uma distribuição geográfica mais ampla. Em arremate, se o seu objetivo é científico, de estudar e compreender a evolução, a hibridização dos tucunarés, então você deve usar a abordagem e as delimitações de Willis como um guia conceitual, já que ele é robusto para esse propósito. Agora, se o seu objetivo é a identificação prática, manejo, proteção ambiental, tudo que envolve a pesca esportiva e também aquarismo, então adota a taxonomia mais conservadora de Kulander e Ferreira. Sendo assim,
pelo menos no presente momento, a BGFA vai continuar adotando o estudo de Kullander e Ferreira, que permanece como referência taxonômica tradicional, e suas espécies continuam amplamente listadas em bases internacionalmente aceitas, como o Catálogo de Echimeia e o FishBase.